Lutz, olha, vamos falar um pouquinho sobre o que agora? Vamos falar de Cracolândia? Vocês topam falar de Cracolândia? O negócio tá feio lá, hein, Mano Ferreira? Você tem acompanhado? É muito triste ver a situação. Tá feio o negócio lá, hein, gente? Porque olha só, usuários de drogas da Cracolândia saquearam uma loja de eletrônicos no centro aqui da cidade de São Paulo. Essas imagens são estarrecedoras. Para você que tá no rádio, gente, esse saque que a gente está exibindo agora, várias pessoas correndo, uma correria no centro, já causou um prejuízo de cerca de R$300 mil. A loja de câmeras de segurança fica na muito famosa rua Santa Efigênia e foi registrado pelo sistema de monitoramento do próprio estabelecimento. Nesse momento a gente vê aí uma correria generalizada, muita gente obviamente circulando no centro de São Paulo e os usuários ali atacaram uma loja de eletrônicos bem na rua Santa Efigênia, uma das ruas mais conhecidas do centro da capital paulista, para que pessoas possam comprar eletrônicos, né, com um preço até bem mais acessível do que em outras localidades. Uma das ruas mais populares para aquisição de produtos eletrônicos em São Paulo, eu diria até que no Brasil, né? É verdade. Agora, a situação na Cracolândia, gente, é insustentável, né? E aí? Insustentável. E aí você vê a distopia entre a direita e a esquerda quando você pensa na situação da Cracolândia, né? A esquerda defende a política de redução de danos, achando que não pode ter internação compulsória, e a direita só defende a política de internação compulsória. Há casos que tem que ter internação compulsória, há casos que tem que ter política de redução de danos, né? Que é entender aquele usuário e não fazer com que ele saia diretamente do vício. E a questão da Cracolândia, Paulinho, é uma questão não só de segurança pública, é uma questão também de assistência social, é uma questão também de habitação, é uma questão também de educação, é uma questão também de outras áreas, né, da prefeitura. Então, quando você vê o caso da Cracolândia e quer resolver essa situação somente com polícia, você não vai resolver. Infelizmente, quando as prefeituras e o Estado quiseram intervir na Cracolândia de modo a fazer essa política da segurança, o que elas fizeram? Fizeram com que as pessoas da Cracolândia se espalhassem por toda a cidade, tornando muito mais difícil você resolver esse problema, não é? Então, a questão da Cracolândia tem que ser vista com carinho numa questão transversal. Todas as áreas da prefeitura têm que atuar. É importante dar habitação para essas pessoas que moram na rua. É importante você conhecer cada um dos usuários, porque cada usuário tem uma situação diferenciada, não é? Isso se faz por meio de uma política de assistência social muito mais efetiva. Então, não adianta a gente querer aplicar formas antigas para resolver esse problema. Não vai resolver. Eu concordo com as linhas gerais do PP. Assim, a gente precisa ter a capacidade de construir planos de emancipação individualizados. Porque, em geral, alguém que chega nessa situação de vício nas drogas a ponto de se tornar um frequentador da Cracolândia é alguém que tem problemas de perspectiva de vida, que muitas vezes não veem sentido, não conseguem enxergar um futuro e usam a droga como uma forma de escapar da própria realidade, de tentar viver num mundo paralelo, que é aquele efeito imediato ali da droga e que a gente sabe o quanto danifica o corpo e a saúde de cada cidadão. Então, o desafio é muito grande. Como que você consegue ajudar essa pessoa a resgatar uma perspectiva de vida, a acreditar que ela pode ter um futuro que faça sentido, a resgatar laços com a própria família, a construir uma nova família, se for o caso, a ter condições de empregabilidade, a acreditar que pode sim encontrar um emprego, que pode sim ser dono da própria vida, que pode sim construir uma casa. Ou seja, o usuário precisa acreditar que ele pode voltar a ser protagonista da própria vida. A pessoa que está nessa situação de se entregar ao vício da droga, ela desistiu de ser o protagonista da própria vida, entregou o protagonismo à droga. Então, é uma renúncia da liberdade muito triste a situação de alguém que está num grau de vício e de adoecimento em função das drogas a ponto de abdicar da sua vida e passar a frequentar a Cracolândia. É muito triste, sem sombra de dúvidas, a situação dos usuários de crack nessa região. Mas eu quero fazer um destaque também do quão triste é, o PP, para um comerciante ter o seu negócio lá estabelecido há tantos e tantos anos, viver daquele negócio e simplesmente não conseguir trabalhar, ter que fechar as portas, porque vai ter o estabelecimento dele invadido
por pessoas. Olha só essa imagem que a gente está exibindo aqui agora na programação da Jovem Pan, de um estabelecimento destruído, milhares de pessoas circulando no centro e algumas dezenas aí praticamente numa correria. Olha como ficou a loja dele. Para você que está no rádio e não está acompanhando essas imagens, é uma loja de eletrônicos destruída no meio da Santa Efigênia, uma das ruas mais populares de comércio aqui da cidade de São Paulo, de tantas e tantas décadas, mas que infelizmente simplesmente não consegue trabalhar. Esse é o ponto. Exatamente. Nós estamos falando muito da questão dos usuários, que sem sombra de dúvidas é uma prioridade, porque a gente precisa priorizar o ser humano, mas eu fico com a cabeça pensando também nos comerciantes, Ju, numa situação dessa. O que o cara faz, me fala? Perfeito, Paulinho, mesmo porque o comerciante, ele é um ser humano. O funcionário dele é um ser humano. O filho do funcionário, que muito possivelmente vai ser demitido, é um ser humano. Então, para além dessa questão individual, do adoecimento da pessoa e o que a levou a buscar o mundo das drogas, e aí, gente, é um nível de subjetivismo tão profundo que quando a gente leva a discussão para o público, a gente não pode começar a se perder nisso. Eu acho que a gente deveria, nesse momento, se posicionar de uma forma intolerante com a criminalidade. Intolerante. Depredou, invadiu, quebrou, é preso. Acabou. Ah, mas eu sou dependente químico. Não importa. Cometeu crime, tem que ser preso. Rua não é lugar para as pessoas ficarem. Não deveria ser autorizado mais pessoas ficarem na rua, pessoas morarem na rua. Porque por causa disso, toda uma coletividade está sendo prejudicada. E nisso o Estado está falhando. Porque se o Estado existe, se esse é um mal necessário, que aí tira 60% do dinheiro do trabalhador por meio de imposto, o mínimo que ele deveria fazer é garantir que as pessoas possam ir e voltar vivas, possam trabalhar com dignidade. Hoje, as pessoas que são honestas, que são trabalhadoras, são reféns de um bando de bandido. E aí, sinceramente, gente, o que levou a pessoa a usar droga é uma questão dela. Vai buscar tratamento, a prefeitura tem que oferecer? Sim, mas antes, a gente não pode nunca querer relativizar o que aconteceu aí, é praticamente uma guerra civil. Entende? Então, o que a prefeitura pode fazer? As forças de segurança, identificar e prender. Essas pessoas não podem ficar livres mais. Olha o que elas fizeram. Porque eu acho que esse discurso de tentar entender o que leva a pessoa a fazer isso, sinceramente, o que faz uma pessoa roubar não é problema da coletividade. O que faz uma pessoa estuprar outra não é problema da coletividade, não é problema do Estado. Se o Estado vai oferecer políticas para pegar essas pessoas, oferecer alguma coisa para elas, um tratamento, ótimo, mas não é esse o foco, não deveria ser esse o foco. E se a gente não enxergar isso, não rediscutir o pacto social que nós estamos vivendo hoje no Brasil, nós vamos viver um Estado que algumas cidades, por exemplo, já tem áreas que você não pode transitar mais. Então eu pergunto para vocês, a gente tem que aceitar isso? Em virtude da doença de uma pessoa? Porque a pessoa escolheu esse caminho, mas não escolheu, acabou ficando doente. Sinceramente, não importa. Não importa. O que importa é que a gente deveria ter ordem, deveria ter segurança. Eu deveria ser segura e livre para andar em qualquer parte do território brasileiro. Não ter uma série de partes das cidades dominadas por pessoas que escolheram como estilo de vida serem delinquentes, serem criminosos. Está na hora da gente não ter essa tolerância mais. Não dá mais. Olha o que a gente está assistindo, olha essas imagens aí. Será que é justo essas pessoas que escolheram esse caminho da dependência química acabarem com uma parte da cidade, acabarem com o sustento de pessoas? Eu não acho justo, acho que a gente deveria ter um outro discurso. Delinquiu, vai para cadeia. Simples assim. Muito bem.